Oi, eu sou a Sara. Hoje vou contar para vocês a história da Verônica. O nome da história é: Minha família riu de mim quando eu sofria e comia miojo. Agora que tenho uma casa grande, eles vieram sem ser convidados. Mas, em vez de me darem parabéns, falaram que era ótimo para minha irmã e a família dela. Eu só sorri e fiz uma ligação. Bom, vamos começar. Meu nome é Verônica. Acho que dá para dizer que eu sempre fui a filha esquecida da família. Minha irmã, Jéssica, é 4 anos mais velha. Desde que nasci, ela sempre foi a favorita. Sério. Tudo o que ela não queria mais, vinha para mim. Quando eu tinha 7 anos e ela 11, ela ganhou um iPhone novo de aniversário. 6 meses depois, no meu aniversário, sabe o que eu ganhei? O celular antigo dela, um daqueles que abre e fecha, todo quebrado. A tela estava rachada e um botão nem funcionava, mas meus pais agiram como se estivessem me dando um super presente. Com roupa era a mesma coisa. Jéssica ia no shopping, comprava um monte de coisa nova. Um ano depois, cansava das roupas, e elas vinham todas pro meu armário. Eu ia pra escola com roupa velha, que não servia direito ou estava fora de moda. As festas de aniversário também eram muito diferentes. As dela tinham decoração chique e buffet. As minhas, só alguns amigos, pizza baratinha e bolo do mercado. Ficou claro desde cedo, Jéssica era importante. Era nela que meus pais acreditavam. Eu só estava lá, no fundo, tentando me sentir aceita, feliz com qualquer restinho de atenção. Quando eu tinha 14 anos, Jéssica foi para a faculdade. Meus pais pagaram uma faculdade cara, longe, em outro estado. Eles choraram como se ela fosse para a guerra. Eu pensei, talvez agora eles olhem para mim. Mas eu estava errada. Mesmo com a Jéssica longe, nada mudou. Na verdade, piorou. Meus pais ligavam para ela todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Sentavam na cozinha com o telefone no viva voz, perguntando tudo, como estavam as aulas, os amigos, o que ela comia no café da manhã. As ligações duravam horas. E a cada 2 semanas, eles viajavam até lá só para visitar ela. Voltavam falando o quanto ela era incrível, querida por todos, como os professores adoravam ela. Mostravam fotos, Jéssica com os amigos em festas, sorrindo, feliz. E o dinheiro? Eles mandavam dinheiro para tudo. Roupas novas, livros, passeios, viagens. Eu ouvia minha mãe no telefone dizendo: Claro, filha. Vou transferir $500 agora mesmo. Era mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida. Enquanto isso, eu ainda usava as roupas velhas da Jéssica e o material escolar todo rasgado dela. Quando eu precisava de qualquer coisa, até algo simples como um tênis novo porque o meu estava furado, meus pais me davam bronca. Diziam que eu era gastador, que não sabia dar valor às coisas. Quando fiz 16 anos, cansei. Consegui um emprego no mercado perto de casa, empacotando compras e organizando as prateleiras depois da escola. Não era um trabalho chique, mas era meu. Finalmente eu podia comprar minhas próprias coisas, sem ter que pedir ou ficar com o que a Jéssica não queria mais. Trabalhei o primeiro e o último ano do ensino médio, guardando cada centavo. Enquanto os outros iam para festas ou pro shopping, eu estava trabalhando. Mas tudo bem. Eu tinha um objetivo, ia fazer faculdade, e ia fazer por conta própria. 2 anos depois, a Jéssica se formou e voltou para casa. Bem na hora em que eu estava terminando o ensino médio e pronto para começar minha nova vida. Fazia meses que eu estava cuidando das inscrições para a faculdade. Fiz tudo sozinho, porque meus pais só estavam ocupados bajulando à volta da Jéssica. Me inscrevi em 8 faculdades. Pesquisei cada uma, preenchi todos os formulários nos meus horários de almoço no trabalho. Paguei todas as taxas com o meu dinheiro. Quando as respostas começaram a chegar, eu fiquei chocado, passei em 5 faculdades. Parecia um milagre. A melhor opção era a faculdade estadual da minha cidade.
Eles me ofereceram uma bolsa que cobria 70% da mensalidade. Não era tudo, mas já ajudava muito. Os outros 30% ainda eram caros, mas pensei, quem sabe meus pais me ajudam? Afinal, eles pagaram a faculdade toda da Jéssica por 4 anos. Resolvi contar no jantar. A Jéssica estava lá, falando do novo estágio que conseguiu. Esperei ela parar de falar um pouco. Aí eu disse: tenho uma boa notícia. Fui aceito na faculdade estadual e ganhei uma bolsa que cobre 70% da mensalidade. Achei que eles iam ficar felizes. Mas não. Meu pai fez cara feia e balançou a cabeça. Faculdade? Você não precisa disso, Verônica. Você precisa arrumar um trabalho de verdade e começar a ganhar dinheiro. Minha mãe riu. Riu de verdade. Ah, querida, você não nasceu para faculdade. Você nasceu para trabalhar com as mãos, não para estudar. Isso é o que você é. Parecia que eu tinha levado um tapa na cara. O quê? Como assim eu não fui feita para isso? Eu fui aceita. Ganhei uma bolsa. Foi aí que a Jéssica resolveu se meter na conversa, e o que ela disse foi ainda pior do que tudo que meus pais já tinham falado. Ah, por favor, disse ela, rindo, você é burra demais para fazer faculdade. Nem tem cabeça para acompanhar as matérias. Ia acabar reprovando de qualquer jeito. Até meus pais acharam que ela exagerou. Eu já estava acostumada a ser ignorada, a ser a filha esquecida, a receber as coisas que a Jéssica não queria mais. Mas isso foi diferente. Eles estavam dizendo, com todas as letras, que eu não prestava. Que eu não merecia as mesmas chances que deram para Jéssica. Fiquei quieta. Não adiantava discutir. Eu vi no rosto deles, eles realmente achavam que eu era burra e que não tinha futuro. Passei o resto do jantar calada. Jéssica continuou falando sobre o estágio e os planos dela, enquanto meus pais prestavam atenção em tudo. Ninguém perguntou mais nada sobre a minha faculdade, nem sobre a bolsa. Naquela noite, deitada na cama, eu tomei uma decisão. Eu vou para a faculdade, com ou sem a ajuda deles. Eu ia dar um jeito de pagar sozinha. Trabalhar mais, fazer empréstimo, o que fosse preciso. Mas não ia deixar que eles escolhessem meu futuro por mim. Depois daquele jantar, me joguei de cabeça no trabalho. Comecei a fazer horas extras no mercado, e arrumei outro emprego, limpava escritórios no centro da cidade nos fins de semana. Era puxado, mas cada dinheiro guardado me deixava mais perto da faculdade. Meus pais fingiram que nada tinha acontecido. Continuaram mimando a Jéssica, que agora morava com eles de graça, enquanto fazia o tal estágio. Ela dormia até tarde, deixava bagunça pela casa e ainda reclamava da vida. Enquanto isso, eu trabalhava 60 horas por semana e guardava cada centavo. A conta não fechava. Mesmo com a bolsa pagando 70%, eu ainda precisava de mais ou menos $8.000 pro primeiro ano. Entre mensalidade, livros e despesas, parecia impossível. Mas continuei. Trabalhei o verão inteiro. Foi correria, estresse, cansaço, mas eu dizia para mim mesma, você vai conseguir. Faltando 2 semanas para começarem as aulas, minha mãe soltou uma bomba. Eu estava tomando café da manhã antes de ir pro trabalho, quando ela entrou na cozinha com aquele sorriso falso. Verônica, a gente precisa conversar, disse ela, sentando na minha frente. A Jéssica precisa de mais espaço. Quer transformar seu quarto num camarim. Você sabe, ela tem muita roupa da época da faculdade. Eu congelei. Mãe, mas eu vou começar a faculdade em 2 semanas. Eu ia morar aqui para economizar. Ela só deu de ombros. Talvez isso seja um sinal de que faculdade não é para você. Você podia arrumar um trabalho de tempo integral. Eu não vou desistir da faculdade. Então você vai ter que se virar sozinha. A Jéssica precisa do quarto ponto para falar a verdade. Seria melhor para todo mundo se você se mudasse. Você vive trabalhando mesmo, quase nunca está aqui. Eu queria gritar.
Depois de tudo que já tinham feito comigo, agora estavam literalmente me expulsando de casa, só para Jéssica ter um quarto maior para guardar as roupas dela. Mas fiquei firme. Quando vocês querem que eu saia? Esse fim de semana seria bom. Assim você tem uns dias para achar um lugar. Na hora do almoço, liguei para minha amiga Maia. A gente se conhecia desde o ensino fundamental, e ela era uma das poucas pessoas que sabia como era difícil a minha vida em casa. Preciso achar um lugar para morar urgente. Você conhece alguém com um quarto sobrando? Na verdade, sim, ela respondeu. Eu divido um AP minúsculo com mais duas meninas, a Sara e a Kim. O lugar é ruim, mas acho que dá para mais uma pessoa. E o aluguel vai ficar mais barato para todo mundo. Passa aqui depois do trabalho para dar uma olhada. O apartamento era bem ruim mesmo. Ficava numa parte feia da cidade, as paredes eram finas, o teto pingava e a cozinha mal funcionava. Mas pelo menos tinha um teto, e a Maia e as meninas eram gente boa de verdade. Naquele fim de semana, coloquei tudo o que eu tinha em sacos de lixo e caixas. Meus pais tinham ido visitar a Jéssica no estágio, então nem precisei me despedir. Deixei um bilhete na mesa da cozinha dizendo que tinha me mudado e escrevi o endereço da Maia, caso precisassem me achar. Eles nunca ligaram. Começar a faculdade trabalhando em 2 empregos e morando num lugar ruim foi mais difícil do que eu imaginava. Eu vivia exausta, dormia no máximo 4 horas por noite. De manhã, trabalhava no mercado. Depois ia para a aula. À noite, limpava escritórios até tarde. As meninas do AP foram minha salvação. A Maia estudava para ser professora. A Sara fazia enfermagem. A Kim trabalhava com negócios. Todas nós sabíamos como era difícil a vida. Então a gente se ajudava. Quando eu não tinha dinheiro para comida, elas dividiam a delas. Quando eu dormia em cima dos livros na cozinha, elas me cobriam com um cobertor. Mesmo assim, eu mal estava conseguindo me manter. Comia miojo quase todo dia e pegava qualquer comida grátis que encontrava na faculdade. Minhas roupas estavam rasgadas, velhas, e eu não tinha grana para comprar novas. Ia a pé para a faculdade todo dia porque não tinha dinheiro nem para colocar gasolina no meu carro velho. Comprava livros usados pela internet ou tirava xerox na biblioteca quando não dava para comprar o livro inteiro. Mais ou menos 1 ano depois que entrei na faculdade, aconteceu o pior encontro com minha família. Eu estava indo pro centro da cidade depois do meu turno no mercado, quando esbarrei neles saindo de um restaurante. Eles estavam todos arrumados, sorrindo, parecendo felizes. Quando me viram, ficaram em choque. E eu entendi por quê. Eu estava com uma aparência horrível. Tinha emagrecido muito porque mal comia. Minhas roupas estavam velhas, gastas, eu estava acabada de tanto trabalhar. Tinha feito turno dobrado naquele dia. Meu Deus, disse a Jéssica, me olhando. Você tá horrível. Obrigada, respondi, tentando passar por eles. Sério, ela continuou, rindo. Você parece uma moradora de rua. Tá morando na rua agora. Meu pai me olhou de cima a baixo, com aquela cara de nojo. É isso que acontece quando você faz escolhas erradas, Verônica. Você tá parecendo um mendigo, disse minha mãe, balançando a cabeça. Que vergonha. A Jéssica ainda riu mais. Se eu tivesse umas moedinhas, até te dava. Parece que você tá precisando. Aquilo doeu como um soco. Minha própria irmã falando comigo como se eu fosse uma estranha pedindo dinheiro na rua. Senti uma mistura de raiva e vergonha. Eles foram embora rindo, fazendo piada de mim como se eu fosse um fracasso. Fiquei ali, parada na calçada, tremendo de ódio e humilhação. As pessoas passavam e me olhavam, talvez tentando entender por que eu estava chorando ali, no meio do centro. Naquela noite, fiz uma promessa para mim mesma. Eu vou vencer. Vou me formar, arrumar um bom emprego e mostrar para todos eles quem eu sou. Decidi me esforçar ainda mais. Estudava mais, pegava mais turnos, me empurrava além dos meus limites.
Minhas notas já eram boas, mas eu fiz ficarem melhores. Comecei a me voluntariar em tudo o que podia para ganhar pontos extras e também comecei a conversar mais com os professores. Os 3 anos seguintes passaram voando. Fiquei na minha, trabalhando duro. E no fim, consegui me formar com honra. No dia da formatura, pisei no palco sozinha. Minha família não apareceu. Mas os pais da Maia estavam lá, gritando meu nome e aplaudindo. E, para ser sincera, aquilo valeu muito mais. Eram pessoas que se importavam de verdade comigo. Meus professores notaram meu esforço e dedicação. A doutora Martinez, que dava aula de administração, me ajudou a conseguir entrevistas em várias empresas. Ela me disse: "Você é exatamente o tipo de funcionária que qualquer empresa quer. Trabalhadora, confiável e inteligente. Nunca deixe ninguém dizer o contrário." No último semestre, as ofertas de emprego começaram a aparecer. Escolhi um cargo de marketing em uma empresa média no centro da cidade. O salário era melhor do que qualquer um que eu já tinha visto. E ainda vinham bons benefícios junto. Depois de anos vivendo de miojo e estresse, finalmente senti que podia respirar. Saí daquele apartamento horrível e aluguei um cantinho só meu, simples, mas bem melhor. Era um AP pequeno, de 1 quarto. Nada de luxo, mas era meu. E pela primeira vez em anos, eu tinha uma cama de verdade, em vez daquele colchão inflável em que dormia todo esse tempo. Agora eu conseguia fazer compras sem ter que contar cada moedinha. Pela primeira vez na vida, senti que eu estava vivendo de verdade, e não só tentando sobreviver. O trabalho era ótimo. Eu me dedicava de verdade, ficava até mais tarde, me oferecia para ajudar em tudo e dava várias ideias novas. Minha chefe, a Jennifer, ficou impressionada logo no começo. Com 1 ano de empresa, ganhei uma promoção, virei especialista sênior em marketing, com um aumento muito bom. O dinheiro só melhorava. Comecei a guardar quase metade de tudo que ganhava. E aí nasceu um novo objetivo: comprar uma casa. Mas não uma casa qualquer, queria uma casa bonita, daquelas que mostram que a pessoa venceu na vida. A única da minha família que ainda falava comigo era minha tia Carol. De vez em quando ela me ligava para saber como eu estava e contar umas novidades da família. Eu nunca perguntava sobre meus pais ou sobre a Jéssica, mas a Carol sempre contava mesmo assim. Sua irmã casou no ano passado, ela disse uma vez. Foi com um cara que conheceu no estágio. Fizeram um casamentão num clube caro. Que bom pra ela, respondi. Então, agora ela tá morando com seus pais. O marido perdeu o emprego e o dinheiro tá curto. Ela reclama disso em todas as reuniões de família. Eu fiquei quieta. Uma parte de mim queria perguntar mais, mas lembrei que os problemas deles não são mais meus. Ela teve um bebê no ano passado também, Carol continuou. Uma menininha. E tá grávida de novo. 2 filhos e ainda morando com os pais. Quase senti pena da Jéssica. Mas aí lembrei como ela me tratava, e a pena passou rapidinho. E o que eles dizem sobre mim? Perguntei, sem saber se queria mesmo ouvir a resposta. A sua mãe fala pras pessoas que você tá morando numa favela. Diz que você tá horrível. E a Jéssica? Ela adora dizer que você deve ter piorado depois da faculdade. Eu ri. Eles sabem que eu me formei? Acho que não. Nunca perguntaram nada sobre você. O trabalho continuou indo bem. Ganhei mais uma promoção, dessa vez virei gerente de marketing. Foi um aumento grande, e finalmente eu ganhava o que sonhava quando jantava miojo toda noite. Comecei a procurar casas para comprar de verdade. Passei meses pesquisando bairros, vendo anúncios, fazendo conta para saber o que eu podia pagar. Queria uma casa que fosse a minha cara. Não precisava ser gigante ou chique, mas tinha que ser bonita e mostrar que eu tinha conseguido vencer. Quando fiz 29 anos, comemorei com a Maia e alguns amigos do trabalho. Fomos jantar num restaurante chique, do tipo que, anos atrás, eu nem sonhava em entrar.
Era surreal poder pedir o que eu queria sem olhar o preço. Uma semana depois, achei a casa perfeita. Ficava num bairro ótimo, era moderna, espaçosa, tinha uma cozinha grande e um quintal lindo. O corretor viu que eu estava falando sério, e logo resolvemos toda a papelada. No dia em que assinei os documentos, parecia que eu estava flutuando. Eu tinha comprado uma casa. Passei as semanas seguintes comprando móveis e decorando tudo com calma. Escolhi cada coisa do meu jeito. Tudo era novo. Tudo era meu. Nada de coisas usadas, nada de restos, nada de só pegar o que dava para pagar. Liguei para minha tia Carol para contar a novidade. Eu não aguentava mais guardar aquilo só para mim. Você comprou uma casa? Ela disse, surpresa. Isso é maravilhoso. Estou muito orgulhosa de você. Obrigada. Estou planejando uma festinha de inauguração no mês que vem. Queria muito que você viesse. Claro que eu vou. Que notícia boa. Sabendo da Carol, eu devia imaginar que ela não ia guardar segredo. E olhando agora, nem sei se eu queria que guardasse mesmo. Talvez, no fundo, eu quisesse que minha família soubesse que eu consegui. 2 semanas depois, eu estava terminando de desfazer as últimas caixas quando a campainha tocou. Não estava esperando ninguém. Abri a porta e lá estavam, meus pais e a Jéssica parados na minha varanda. Fiquei sem reação por uns segundos. Eles pareciam mais velhos, mais cansados. A Jéssica estava claramente grávida de novo e com uma cara de estresse. Oi, Verônica, disse minha mãe, como se tivéssemos nos falado ontem. Eu não chamei ninguém para entrar, mas mesmo assim eles foram entrando, como se a casa fosse deles. Fiquei parada, vendo eles olhando tudo, os móveis novos, os detalhes bonitos. Dava para ver que estava tudo indo bem na minha vida. Os olhos da Jéssica estavam arregalados. Ela parecia com inveja. Como você conseguiu pagar tudo isso? Ela perguntou. Eu trabalho, respondi, simples. O lugar é muito bom, disse meu pai, surpreso. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei. Ficamos sabendo que você comprou uma casa, disse minha mãe. Viemos ver. Mas eu não chamei vocês. Eles riram. Somos família, falou meu pai. Família não precisa de convite. Eu estava quase dizendo que eles nunca agiram como família, quando minha mãe olhou de novo ao redor e disse uma coisa que me fez congelar. A casa é linda, Verônica, mas não combina com você, né? Combina mais com a Jéssica. Fiquei olhando para ela, tentando entender o que ela quis dizer. Como assim não combina comigo? Minha mãe andava pela sala como se estivesse avaliando o lugar. É tão bonita. E a Jéssica tá precisando muito de uma casa assim. Ela tem 2 filhos, e outro a caminho. Talvez você devesse dar a casa para ela. Eu ri. Alto. Você tá maluca? Pensa bem, disse meu pai, já sentado no meu sofá sem nem pedir. Você conseguiu essa casa com facilidade. A Jéssica é casada, tem filhos. Ela precisa mais que você. Com facilidade. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu trabalhei tanto para conquistar essa casa. Eu trabalhei em 2 empregos durante a faculdade, morando num lugar horrível. Guardei cada centavo por anos. A Jéssica olhava a casa toda com inveja escancarada. Não é justo você morar num lugar tão bom, enquanto eu tô presa num quartinho apertado na casa da mamãe e do papai. Então talvez você e seu marido devessem ter comprado uma casa, respondi. A gente não tem dinheiro para isso, ela reclamou. O Mark tá sem emprego e cuidando das crianças. Isso não é problema meu. Minha mãe se aproximou com aquela cara de falsa bondade. Essa pode ser sua chance de voltar para a família, Verônica. Você pode mostrar que se importa, fazendo isso pela Jéssica. Olhei para a cara dos 3. Meus pais, que me chutaram de casa para dar o meu quarto para Jéssica virar closet. A Jéssica, que me chamou de burra e disse que eu parecia uma mendiga.
E agora eles estavam na minha casa, que eu conquistei com muito esforço, dizendo que eu devia simplesmente dar ela de presente. Preciso fazer uma ligação, falei, mantendo a calma. Depois a gente continua essa conversa. Todos sorriram, achando que eu ia mesmo aceitar essa ideia absurda. Fui pro meu quarto e liguei pro 190. Preciso de uma viatura aqui na minha casa, falei baixinho. Tem gente me pressionando para eu entregar minha casa para eles. Eles estão te ameaçando? Perguntou a atendente. Eles não querem ir embora mesmo eu pedindo. E tão exigindo minha casa. Vamos mandar alguém imediatamente. Desliguei, respirei fundo e voltei para a sala. A Jéssica já estava planejando tudo em voz alta. O quarto principal vai ser ótimo para mim e o Mark. As crianças finalmente vão ter um quartinho só delas, disse. E o quintal é perfeito para as crianças, acrescentou minha mãe, toda empolgada. Que bom que vocês gostaram, falei com calma. Meu pai assentiu e perguntou. Então, você vai fazer isso? Vai passar a casa para Jéssica? Vamos esperar para ver. 5 minutos depois, bateram na porta. Abri e vi 2 policiais ali parados. Senhora, recebemos uma ligação sobre uma possível disputa de propriedade. Sim, obrigada por virem rápido, respondi. Apontei para minha família. Essas pessoas estão na minha casa exigindo que eu entregue tudo para elas. Disseram que são da minha família, mas eu não conheço elas. Meus pais ficaram vermelhos na hora. Meu pai se levantou do sofá, gritando. Nós somos os pais dela. Eu sou a irmã dela. Disse a Jéssica, desesperada. Olhei para os policiais, bem calma. Nunca vi essas pessoas na vida. Bateram aqui exigindo minha casa e não querem sair. Minha mãe começou a gaguejar. Verônica, o que você tá fazendo? Nós somos sua família. Oficiais, por favor, falei firme. Podem tirar esses estranhos da minha casa? Os 2 policiais nos olharam tentando entender a situação. Depois de alguns segundos, um deles falou. Parentes ou não, se a senhora está pedindo que eles saiam da sua casa e eles se recusam, vamos ter que pedir que saiam. Isso é uma loucura. Gritou meu pai. Ela tá sendo completamente louca. Gritou a Jéssica. Vocês precisam ir embora agora, disse o policial com firmeza. Meus pais e a Jéssica não tiveram escolha. Foram andando em silêncio até a porta. Antes de sair, minha mãe olhou para mim e falou. Você se afastou totalmente da sua família. Espero que esteja feliz com isso. Fiquei olhando enquanto eles iam pro carro. A Jéssica ainda reclamava, dizendo que era tudo muito injusto. E aí, quando o carro deles foi embora, eu senti uma coisa que não esperava. Alívio. Um alívio real, completo. Fiquei parada na minha sala olhando tudo ao meu redor. Minha casa. Meus móveis. Minha vida. Tudo que eu consegui com meu próprio esforço. Pela primeira vez em muitos anos, eu me senti realmente livre. 2 semanas depois, a Carol me ligou. Seus pais estão dizendo para todo mundo que você ficou maluca, ela falou. Dizem que você é egoísta e instável. O que você acha disso? Ela riu. Eu acho que você finalmente se defendeu. Que bom. Aliás, você ainda vai vir na minha festa de inauguração? Claro que vou. Não perderia por nada. A festa foi do jeitinho que eu sonhei. A Maia veio com o namorado. Meus amigos do trabalho também apareceram. A Carol trouxe uma garrafa de vinho bem caro. A gente comeu bem, bebeu coisa boa e comemorou na minha casa linda. Um brinde à Verônica, disse a Maia, levantando o copo, por provar que esforço e coragem vencem qualquer coisa. Todo mundo aplaudiu. E ali, rodeada de pessoas que me respeitavam e torciam por mim, eu me senti verdadeiramente querida. Gente que ficou do meu lado quando eu mais precisei. Gente que comemorou minhas conquistas sem inveja. Mais tarde,
Quando a festa acabou e todos foram embora, fui apagando as luzes pela casa. Em cada cômodo, eu sentia orgulho do que conquistei. Aquilo não era só uma casa. Era a prova de que eu enfrentei tudo e venci. Já de pijama, me preparando para dormir, meu celular tocou. Era o número dos meus pais. Quase ignorei, mas atendi. O que foi? Perguntei. Verônica, por favor, disse minha mãe, com a voz chorosa. A gente não pode resolver isso? A família tem que ficar unida. Você tem razão, respondi. Família tem que ficar unida. Pena que eu não tenho mais família. Desliguei o telefone e bloqueei o número deles. Depois, bloqueei o da Jéssica também. Na manhã seguinte, acordei na minha cama, na minha casa, cercada por tudo o que eu conquistei com meu trabalho. Fiz um café na minha cozinha e fui sentar no meu quintal, pensando no que eu queria plantar no jardim. Pela primeira vez na vida, eu me senti em paz. E aprendi uma coisa muito importante. Você não escolhe a família em que nasce, mas pode escolher quem continua ao seu lado. E às vezes, a melhor escolha é ir embora e construir sua própria vida.